do paciente, mas para pegar o emocional do paciente, saber o que que ele procurava, é, qual era o tratamento que ele desejava, a satisfação dele, assim, fui bem no emocional do paciente. E duas perguntas: como você se sentiu fazendo isso e como foi a percepção da pessoa no desenrolar da conversa? Então, eu me senti mais, deixa eu ver assim, mais confiante na hora de vender, porque eu primeiro fui no emocional do paciente, depois eu fui para a venda, eu fui abertamente para a venda. Perguntei aquela técnica do cartão, se ele usava Visa ou Master, e aí ele já sentiu uma liberdade em, em fechar o tratamento, ele sentiu uma confiança. E aí uma coisa que ele, assim, que eu vi é que ele falou um pouco da família dele, que da infância dele também, que na infância dele a mãe sentia uma dor e a mãe já mandava extrair, já mandava tirar o dente, então tudo isso foi ganhando confiança. Uau, boa, 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 boa. E esse fechou no final ou não? Fechei no final. No final ele passou o cartão dele. Parabéns, parabéns. Quanto que foi esse caso aí? Foi o 3.800 e alguma coisa, quase 4. Bom, bom demais, bom demais. Foi uns 2 dias atrás, foi o seu Carlos. Bom demais, bom demais. Acho que foi dia Parabéns, 28. parabéns, parabéns duplo. Uma por ter aplicado a técnica, duas por ter fechado e o terceiro parabéns por contar aqui pra É. gente. É bom, muito E legal. é aquela história, né? Nem todos os dias a gente fecha, mas tem um dia que a gente fecha 3, 2, 4. E é assim. Tem dias que a gente faz uma anamnese boa, que o paciente vai retornar. Tem dias que não, que são pacientes com potenciais fracos e tá tudo bem, né? É uma venda, não deixa de. Legal. Perfeito, perfeito. É assim mesmo, né? Um dia após o outro. Faz É, parte. exatamente. Legal. Cadê? A Stephanie, você vai falar pra gente? Você também Ai, tô. fechou? Cadê tu? Fala com a gente Sim, tô aqui. aqui. Boa noite. Boa noite. Ó, o ritual é o seguinte, acho que ele estava conectando aí. Conta uma coisa boa. Começa falando coisa boa. Só queremos ouvir coisa boa. Depois que você contar essa coisa boa, isso vai começar a aula. Manda. Coisa boa. Os Fechamento, orçamentos que eu alguma coisa que deu bom. fechei foram mais indicação mesmo de pacientes indicando para outros. E como que foi essa indicação? Foi indicação que aconteceu assim, Deus mandou um indicar pro outro amiguinho e aconteceu? Ou foi aquela indicação que você foi lá e pegou para você e você ativou a pessoa? Como é que foi na prática? Sim, peguei para mim e ativei. E como que você fez isso na prática? Compartilha aqui com a gente que eu quero entender. Conversa mesmo, no emocional, paciência. Fala mais disso. Como assim, paciência? Você foi ali. Conta mais disso, só para eu entender. Porque eu comecei atendendo por uma pessoa só, né? E aí, dessa pessoa, ela indicou para o marido, aí depois para a mãe, o pai, e agora o filho. Você foi pedindo, ó, me indica um, me indica um, me indica um. Não, não foi indicando, não. Não foi pedindo, não. Foi de forma natural. Significa que eles gostaram muito de você como pessoa e como profissional. Você Sim, percebeu isso? sim. Era isso que eu ia falar. Ela não, eu acho que ela não tem assim a dimensão de que ela cativa no atendimento dela. E eu já falei com ela sobre isso, entendeu? É muito difícil ela não fechar um orçamento, porque ela tem um jeitinho assim meiguinho, que aí quando o paciente começa a conversar, começa a ser atendido por ela, não tem. Ele volta e ele traz mais um. Eu já falei isso para ela. Excelente, excelente, excelente. Wilson, o que que você fala para essa menina aqui, ó, fazendo desse jeito e não usando o um mais dois lá que você vai ensinar ainda? O que que você imagina que vai acontecer? Ó, o Ó, regaço. a hora que ela aprender a pegar a indicação de verdade, né? Porque ela tem a indicação natural, tá? A hora que ela aprender a indicação estimulada, você vai ganhar presente todo dia, e um Eu tô paciente ganhando presente. Tô ganhando é bastante esse, presente. Bolo. esse é o sinal, né? Aqui em Minas, o pessoal ganha muito, né? Bolo, pacote de fubá, farinha, Galo. café.
Galo de briga, meu, peixe, ganha tudo aqui, tem de tudo. Joia. Abacate, docinho, eu já vi de tudo, gente, já vi de tudo. As doutoras ganhando aqui presente, né? Mas esse é um sinal que o paciente está muito feliz, tá? E a gente tem uma regra que é um paciente bem atendido, ele vai trazer dois para mim, pacientes que vão converter. Se isso acontecer, demanda infinita, porque um traz dois, dois vão trazer quatro, quatro trazem oito e daí vai embora, tá? Então é muito legal o dentista que tem esse carisma e se ele souber estimular o paciente a dar a indicação, e aí vai ser ótimo. Não é o tema da aula de hoje, vai ter uma aula só para trazer indicação, tá? E eu vou estar aí com você semana que vem, viu? Quarta-feira, meio-dia, 1 hora, eu tô desembarcando aí. O pessoal já me avisou que aí é quente. O pessoal falou para mim, olha, uma gota de chuva lá enche um copo. Eu falei, caramba, sério? Você tá exagerando. Sim. Ai. Aqui, E o pessoal falou para mim, não vai de preto, isso, só anda de preto, né? Tem 40 camisetas pretas, um monte de camisa preta. Ele falou, não vai de preto, que lá é quente pra caramba. Eu falei, tá bom, vou arrumar outra roupa aqui para ir. Quarta-feira, depois do almoço, eu já tô aí com vocês, tá? Já reservei o hotel aí pertinho da clínica. Parece que dá para ir até a pé, acho que 2, 3 quarteirões, né? E legal. E já quero fazer uma visita com vocês. E já vou pedir para vocês separarem, deixarem no jeito, as avaliações que não converteram, tá bom? Então, quarta-feira a gente já vai botar em prática aí o setor de qualidade. Gente, funciona demais, tá bom? Demais, demais, demais. Bora lá, alguém tem mais alguma coisa para contar aqui? Ou podemos entrar na aula? semana passada eu atendi um paciente da doutora Emily, Hum, de orto, uma paciente, na verdade, né? A doutora Emily chegou comigo, doutor, tem uma paciente, tá assim, assim, a gente colocou a contenção, ela é usuária de prótese total superior, usava aparelho inferior, tinha um diastema na região do 11 e um implante na região aliás, diastema na região do 41 e implante na região do 31. Coisa fácil. caramba. Implante com um aparelho ortodôntico no inferior, mas tudo bem. Sim. E aí tirou lá, colocaram a contenção e o dente, lógico, abriu porque ela tinha ausência do 46 e do 47, se eu não me engano, e do outro lado do 36. Uhum. Automaticamente abriu, não colocou o pilar para sustentar, abriu. O paciente estava meio chateado, a doutora Emily me explicou, eu conversei, e ela chegou lá comigo, com meia hora de conversa, a conexão com a paciente, a empatia. Eu disse para ela que ela não ia pagar, eu ia colocar novamente o aparelho para ela por 3 meses de graça para fechar o diastema, mas eu vendi para ela um protocolo superior com 4 implantes e uma prótese fixa sobre implante e 4 implantes inferiores. E ela saiu Caramba. feliz da vida, Tá vendo? Saiu feliz da vida, né? Olha entendeu? só, que Então, eu acho que é maravilha. isso. Eu acho que é isso. É o que eu tenho falado quando eu procurei o Wilson e o Evandro, que era justamente isso, a facilidade que eu tenho, mas eu não tinha ferramentas para passar isso para o meu time, que é um time muito bom. Uhum. E Uhum. vocês têm justamente o que a gente precisa, a técnica para fazer essa turma vender aí, Legal. porque eu quero que eles assumam esse legado e toquem esse negócio para frente. Que hoje eu atendo 2 vezes por semana, meio período por semana, na verdade, Uhum. lá nas clínicas, e o resto dessa turma que toca aí são muito bons. E no meio período, quando chega, já chega fechando o Tempo chegando, protocolo. aquele de hoje de manhã fechou, Pamela? Das lentes? Senhor, não entendi. O das lentes fechou lá, as 40, os 20 elementos lá? Ainda não. O Cleuber deu 40 e poucos mil, mas ele falou que vai fechar. Vai É, fechar. que Ele só quer dar maravilha. uma entrada boa. Então pronto, já era esse aí. Se ele É quer dar isso. uma entrada boa, a gente quer fechar, então deu tudo certo, né? Maravilha, maravilha. Tá tudo certo. Eriane, como é que tá o Theo aí? Tá assistindo a aula hoje? Eu não, coloquei ele ali pra fora do quarto pra ele não, não vir falar com a cara. Eita, tá certo, tá certo. Bora lá. Gente, vocês fizeram anotações das aulas da aula passada? Fizeram? Fizeram? Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para você e pode colar, tá? Pode colar até vocês já mentalizar isso, né?
Uma das coisas mais importantes, gente, todo dia eu estou em clínica odontológica, tá? Todo santo dia. Hoje eu visitei 22 salas de aula. Só para vocês terem ideia, a gente fez um projeto aqui, depois vocês olham lá nos meus stories. A gente captou num dia só 600 contatos para ortodontia. Gente, foi maravilhoso, foi incrível, tá? E de manhã, 7 horas da manhã, eu já estava numa clínica odontológica aqui em Belo Horizonte. Todos os dias eu tô dentro de clínica. E às vezes a gente perde um fechamento de tratamento na entrada do paciente na clínica, naqueles primeiros minutinhos. Aquela abordagem ali precisa ser incrível, tá? O paciente já precisa ter uma primeira boa impressão, tá bom? Vamos lá. Eu falei na semana passada, eu vou fazer uma revisão aqui de 5, 10 minutos, depois a gente entra no conteúdo, tá bom? Eu falei na semana passada das 5 verdades do paciente. O paciente, quando chega numa clínica, 5 coisas vão acontecer. São 5 verdades absolutas. Quem se lembra dessas verdades? Hum, 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 hum. Hum? Chuta, gente. Vocês não sabem, chuta. 5 verdades do paciente. O paciente, quando ele chega aí, e a gente até falou, né? Tem um lugar longe aí, vou dar uma pista aqui para você. Lá de Tarumã, o paciente sai lá de Tarumã, vem longe, e aí ele chega na clínica, né? Primeira verdade acontece ali. O que que você se lembra? Que ele não sai à toa da casa dele, só para ir olhar para nossa cara. Ele não Alguma sai. coisa ele quer, algum problema ele tem, Ah, parabéns. Então nós precisamos acreditar que ele, se ele foi ali, é porque ele precisa de de alguma alguma coisa. coisa, tá? Alguma coisa. Então, o paciente saiu lá de Tarumã, pode ter certeza que alguma coisa ele precisa. Ele não foi ali à toa. O paciente não está passeando. Clínica odontológica é um lugar que o paciente não quer estar, tá bom? Ele quer estar na praia, quer estar na beira do rio, quer estar lá em Parintins, né? Mas na clínica odontológica ele não quer estar, então ele não foi ali à toa. Essa é a primeira verdade. Qual que é a segunda verdade e que faz fechar muito o tratamento e que a doutora Stephanie tem isso naturalmente? Qual que é a segunda verdade? A empatia e conexão? Quem falou? Camila? Doutora Camila? Isso aí. Empatia, conexão. Então, o paciente precisa criar uma conexão com vocês. O paciente precisa sentir confiança, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa gostar de vocês. Então, a segunda verdade é: com alguém, o seu paciente vai se conectar emocionalmente. Aí vem a terceira verdade. Quem se lembra da terceira verdade? Qual é Eu a não sei se terceira? algum procedimento ele vai fechar. É, Não. quase isso. Esse é assim, ó. A primeira coisa é aquilo ali, ó, alguma coisa ele precisa. Com alguém ele se conecta. Eu vou dar uma pista para vocês, ó. Tempo. Aí ele vai fechar. Como que é, doutora Stephanie? Em algum lugar ele vai fechar o orçamento. Tá, essa é a última, né? Em algum lugar ele compra, mas ó, tem a ver com relógio, tem a ver com tempo. Quem se lembra, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Terceira verdade do paciente, gente, anota aí. Em algum momento o paciente vai fechar o tratamento. Por exemplo, tem esse paciente da faceta aí, né? Se vocês deixar ele livre, leve, solto, a hora que você ligar para esse paciente, ele fala assim: ó, doutor, Já fechei. já fechei. Olha o sorriso como tá aqui, olha, tá branquinho. Tá branquinho. Tá, é essa a pegada, tá? Legal. Quarta verdade do paciente. Quem se lembra? Business. Dinheiro. Money. Tô Ele dando a vai ter pista aqui. Custo. quanto ele Anota. está Facilidade no pagamento. Não, não, não. Não é facilidade de pagamento. enquanto ele Tem- está disposto a pagar.
Isso, legal. Algum valor o teu paciente vai pagar. Você viu, você fechou o tratamento de 3.800 e o doutor está com uma avaliação aí de 40.000. Então, algum valor o teu paciente vai pagar, tá? Essa é a quarta verdade. Depois tem a quinta verdade, que ela é doída, ela dói. Nossa, ela é um tapa na cara, ela é um soco no estômago. Qual que é? Em algum Em lugar ele algum vai. lugar o paciente vai fechar. Exatamente. Então, se ele não fechar com a gente, fica tranquilo. Não existe oportunidade perdida. Em algum lugar teu paciente fecha, tá? Então, são verdades absolutas. Vamos recapitular, ó, alguma coisa teu paciente precisa, eu falo de interrogação, alguma coisa, com alguém eles se conectam, algum momento teu paciente vai fechar o tratamento, algum valor ele vai pagar, e se a gente não tiver competência em algum lugar, ele fecha, tá bom? Então, isso é questão mais que certa. Depois disso aqui, eu citei três pilares aqui que a gente precisa entender. Alguém se lembra dos três pilares, que é, assim, verdades absolutas também? Alguém se lembra? Alguém? Alguém? Tem um Eu, tô- branco. Deu eu, branco. eu não assisti essa aula, então não sei. Estou só como ouvinte. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui para vocês, tá bom? Evandro, só me fala se compartilhou. Tá indo ainda, tá preta a tela. Tá preto? Tira e faz de novo. Foi não? Tirou, vai de novo. Vai lá, compartilhando aqui. Gente, nós precisamos entender isso aqui para a gente avançar, tá bom? Foi? Agora foi. Foi. Dor, desejo e objeção. Gente, todo paciente que chegar aí, ele vai ter uma dor, perfeito? Por exemplo, vou pegar esse paciente da faceta aí. Qual que é a dor dele? Ele está sentindo dor de dente? Não, ele estava incomodado com a estética. Ele olhou para o meu sorriso e disse: Porra, eu queria ter um sorriso igual esse. Eu falei: Você pode. Uhum. Tá vendo? Agora. Ele tá incomodado com a estética. Sabe qual que é a dor dele? Ele olha para o espelho e ele não gosta do que vê. É isso. Essa é a dor real dele. Legal? Vamos lá. E se ele tem uma dor, ele tem um desejo. Qual que é o desejo dele? Sorriso Colgate. Sorriso lindo, né? Sorriso lindo que chama atenção, não é mesmo? Que não passa despercebido. Ele vai sorrir o tempo todo. Olha o desejo dele. Olhar no espelho e gostar do que vê, né? Não sei se esse paciente é casado ou não, mas a esposa vai sentir admiração e tal. Perfeito? Então esse é o desejo. E no meio do caminho tem uma objeção. Qual foi a objeção que ele colocou para vocês? É a entrada. É, A entrada, ele queria ter um valor bom para dar de entrada. perfeito. Olha só, eu quero ter um valor bom para dar de entrada. Tá legal. E aí, se eu tivesse uma técnica de criar um micro compromisso com ele? Olha, o que que você acha da gente já começar seu tratamento? Começar, mas eu não. Não, a gente já começa. Vou fazer a moldagem aqui para você. Vem cá, amanhã você traz a entrada para mim. Já vou mandar aqui. E aí, olha só, isso chama-se barreira de saída. Na cabeça dele, eu já comecei o tratamento. Gente, vocês não têm ideia de como que isso funciona, tá? Criar uma barreira de saída. Eu vou pedir para vocês anotarem isso, barreira de saída. Não, vem cá, seu paciente. Olha, já vamos começar hoje seu tratamento. Se você quer fazer, então vamos começar. Olha, vou fazer a moldagem aqui e você traz essa entrada para mim amanhã. E olha, já vamos dar entrada no laboratório. Gente, vocês vão dar entrada no laboratório? Claro que não. Isso é para quê? Para na cabeça dele, na mente dele, o tratamento já começou. Barreira de saída, tá? E na mente dele já começou. Ou faz o escaneamento, não, já vamos começar, porque lente, né? Eu acho que é o escaneamento, né? Vocês vão fazer, mandar para o laboratório, faz fluxo digital, aí vocês fazem no fluxo de vocês, não tem problema. Mas todo paciente vai ter uma dor, a gente precisa descobrir qual que é a dor, nem sempre é dor de dente, viu, gente?
Às vezes é essa dor de não estar satisfeito aí com o sorriso. Ele vai ter um desejo, eu quero ter um sorriso legal, e ele tem uma objeção, não tem essa entrada toda. Perfeito? Isso aqui vai acontecer, gente, em quase todos os tratamentos. Só não vai acontecer naquele que tem uma limpezinha, quero fazer limpeza. Ele não vai ter objeção para fazer limpeza, ou pouca objeção, menor objeção. Mas quanto mais alto o tratamento, maior vai ser a objeção do paciente. Perfeito? E aí nós falamos dessa entrada inicial, gente. Depois a gente entrou aqui na anamnese, tá? E aí eu fiz com a Carla, né, e com a Eriane uma aula exclusiva, né? A gente ficou de manhã lá batendo um papo da anamnese, perfeito? E essa anamnese, gente, inicial é onde eu descubro as 5 verdades do paciente mais os 3 pilares na anamnese. Então, antes de fazer a avaliação, eu descubro o que ele quer, como ele se conecta comigo, quando ele quer, quanto ele está a fim de investir, por que que ele não fechou em outro lugar e por que que ele vai fechar comigo. Eu descubro a dor, o desejo e a objeção. A pergunta é: vocês estão conseguindo já aplicar a anamnese ou ainda não? Pessoal da linha de frente, já estão conseguindo aplicar aquela anamnese ou ainda não? Sim. Eliane, Quem não estiver falando, desliga o microfone para não atrapalhar, por gentileza. Eu já fechei aqui, já fechei. Tá? Eriane, conseguiu aplicar a anamnese ou ainda não? É, assim, não exatamente, né? Eu Uhum. estava assistindo a aula, eu já assisti 2 vezes, né, para poder conseguir realmente fazer com bastante clareza, Tá. conseguir ter um bom desempenho. Você Mas assistiu aqui a aula da sim, Vanessa? Da Vanessa? da Vanessa, não, ainda não. Somente a parte da anamnese. Não cheguei Uhum. na Vanessa. Tá. Na Vanessa, quando você chegar na Vanessa, é quando tudo os pontos vão se ligar, tá? Então, Hum, assim, assiste essa aula da Vanessa, tá lá no grupo. Depois o Evandro pode até compartilhar pra gente onde é que tá essa aula. Tá tá. lá na Já faço agora, secretária enquanto vocês e vão no falando, eu já vou dentista. fazer. Tá lá na secretária e tá no dentista avaliador também. Tá nos dois. Gente, essa aula, para mim, é uma das melhores aulas que tem lá, tá bom? Com Então, licença, essa aula é aquela que está disponível lá no Hotmart? exatamente, está disponível na Hotmart, Emily. Ah, tá bem. Tá bom? Tem uma aula lá que chama de anamnese, a anamnese comentada, tá? Gente, essa aula, assim, ela vai trazer muita clareza para vocês de como pesquisar o paciente, tá? Porque eu preciso descobrir o que o paciente quer, eu preciso me conectar com ele, eu preciso alinhar a expectativa, eu preciso fazer um combinado com ele, essas 4 coisas. Então, lá dentro dessa aula, da anamnese, vai acontecer tudo, tá? Tudo isso vocês vão ver na prática. Porque uma coisa é eu chegar aqui e falar para vocês, faz assim, faz assado e tal. Não, eu fui para dentro de consultório e eu fiz a anamnese e gravei a anamnese e disponibilizei ela para vocês. E essa é uma das melhores aulas que tem lá. Não foi porque eu fiz, porque é a realidade desse paciente. E a paciente, no final, ela chora. Caramba, foi o ápice ali, o ápice. E ela chora, e ela fecha o tratamento, e ela fecha um pós-tratamento, tá? Então foi muito legal. E ela está finalizando o tratamento agora. Eu já marquei de ir lá na clínica tirar a foto dela e o depoimento dela, da Vanessa, depois desse tratamento. E o que que isso impactou na vida dela, o que que isso mudou na vida dela, tá bom? Então eu quero que vocês entendam essa aula porque na semana que vem, quando eu chegar aí, nós vamos precisar já aplicar essa anamnese, tá? E se eu estiver na clínica com vocês, gente, eu sou muito de linha de frente, tá? Eu converso com paciente todo dia, paciente dentista, paciente dentista. Quando eu estiver aí, eu quero fazer essa primeira anamnese com vocês, porque eu vou ensinar vocês ao vivo ali dentro de clínica como que funciona. E é técnica, e se é técnica, é replicável. E aí, se você entende isso,
você vai conseguir aplicar nas outras unidades com todo mundo, tá bom? Então, basicamente é isso. Evandro, mostra para o pessoal onde é que está essa aula aí, porque essa aula é assim, de extrema importância na Hotmart. O Evandro vai compartilhar com vocês. Gente, essa aula aqui é obrigatória para vocês, tá? Assim, se a gente quiser avançar, não pode ficar sem assistir essa aula aqui, tá bom? Peraí que caiu a página aqui, tô logando de novo. Tá, o Evandro vai compartilhar. Enquanto ele não compartilha lá, eu vou mostrando aqui para vocês o questionário que a gente passou na semana passada, tá bom? Compartilhou aí, Evandro? Compartilhou. Eu compartilhou, tá? Esse é um formulário de anamnese comercial altamente estratégico, tá? E a gente já tem 6 anos que aplicam ele aqui. O pessoal de Brasília aplica, o pessoal lá da JK aplica, o pessoal do Vioto aplica, doutor Antônio Magalhães lá na Antônio Figueiredo, lá na Bahia, em Salvador, aplica, tá? A Rede CIS inteira aplica, tá bom? Tá no Então, jeito aqui. são algumas perguntas que eu faço para entender o que esse paciente quer, perfeito? Então, tá muito bacana. E o Evandro agora vai mostrar onde é que está essa aula para vocês da anamnese. Gente, eu preciso que vocês assistam essa aula, tá? Todos vocês. Mas assim, tira um minutinho, sai, desliga, tá bom? Desliga de tudo aí para vocês assistirem essa aula que vai fazer muita diferença para vocês. Eu vou colocar essa URL aqui em cima. O URL é o www, tá, pessoal? Eu vou colocar no grupo para ficar fácil. Se vocês quiserem clicar por ali e ser redirecionado. Mas pelo aplicativo é o mesmo caminho. Clicou no aplicativo, ele direciona para cá. Mas eu vou colocar lá para vocês. Beleza, ó. Perfeito. Vai vir aqui. Eu coloquei numa conta que eu só tenho acesso aqui, ó. Secretário. Vou dar um acessar. Vai carregar. Deixa eu dar uma aumentadinha na tela aqui, ó. Gente, eu uso um monitor ultra wide, que você não consegue abraçar com a letra minúscula, né? Vocês vão me xingar daqui a pouco. Melhorou assim, gente? Vocês estão enxergando bem? Sim. Eu tô enxergando. Tá usuário sem acesso, não. Tem que colocar produtor, caramba. Aqui, ó. Vai estar assim para vocês, ó. Secretária. Aula 1, aula 2, aula 3, tá em ordem aqui, ó. Introdução, básico do São aulas básico. curtas, né? São aulas curtas. 2 minutos, 3 minutos, dá para Tudo ver. direto ao ponto. Tudo, pum, sniper assim, ó. Legal. Aí você vem vindo, ó. Como acessar o pote de ouro sabendo as 5 verdades do seu paciente. Tá aqui, ó. Passo a passo, tá aqui. Vem vindo. Ó, para submeter nas financeiras, a aula tá pronta. O método AIDA, que é poderosíssimo para fazer o atendimento, tá aqui, ó. Essa aqui é um pouco mais longa porque tá mastigadinho, tá passo a passo bonitinho para vocês. O Wilson deixou A última é da Vanessa. todas as palavras ali, ó, do jeito que vocês têm que falar e o que não tem que falar. Aqui, ó, aula 19, bônus, número 20, ó, 23 minutinhos, anamnese com a Vanessa, passo a passo na prática com o Wilson. Vamos clicar aqui. Por que essa aula dura 23 minutos, gente? Porque quando a Vanessa, ela me dá uma resposta, eu paro e comento por que eu fiz a pergunta e qual era a resposta que eu esperava dela, tá bom? Ó, deixa eu chegar numa parte aqui, ó. Isso aqui é o famoso react, tá, gente? Você pega um vídeo ali e você vai fazendo o react do próprio vídeo. Ó, deixa eu passar numa parte aqui que tem uma legendinha aqui, ó. Olha lá, ó. Pausei. Vai estar a legenda do que está sendo conversado entre eles dois, no ao vivo ali. Ele vai dar o break, vai dar a pausa e vai falar, olha, aqui é isso, desse jeito, faça assim, não faça isso. Vocês vão assistir do mesmo estilo, assistiu, pausou, anotou. Ah, quer anotar no caderno? Anota no caderno. Quer anotar no iPad? Anota no iPad. Mas quer anotar na cabeça? Não, anota. Porque faz diferença. A hora que vocês fazerem o exercício de escrever ali, é a hora que fixa 2, 3 vezes melhor para vocês. Ó, tá aqui. Mastigadinho, ó. Copia e cola. O melhor que eu posso falar para vocês é copia e cola. Se ele deu uma tossidinha, dá uma tossidinha. Se ele espirrou, espirra. Se ele passou a mão no cabelo, passa também, porque funciona.
brincadeiras à parte, mas assim, copia e cola. Exatamente o que ele fez que vai dar bom. Gente, nessa aula aí tem ouro. Eu vou falar para vocês, e é ouro em pó, tá? Se você pegar aquilo ali, gente, 50, 60, 70% de um fechamento tá naquilo ali, tá? Porque você alinha a expectativa com o seu paciente, você entende o que o seu paciente quer, você sabe a dor, o desejo, a objeção dele, até quanto ele está afim. Não tem como perder tratamento com isso aqui. A gente tem clínicas aqui que operam acima de 90% de conversão. Ou seja, de cada 10 pacientes que chegam, 9 estão fechando na primeira avaliação. É muito alto esse rendimento nosso, tá? Mas assista essa aula aí que ela vai ser importante para vocês, tá bom? Legal? Então, assim, quando eu chegar aí, eu preciso que vocês tenham noção do que está acontecendo. Eu sei, gente, que ficar ali assistindo aula e tal, né? De repente um dia cansativo, eu sei que isso é chato, mas vocês vão fazer isso uma vez só, até vocês aprenderem essa técnica e a gente aplicar. Se não tiver aplicação, nada funciona, tá bom? Se a gente olhar, achar bonito, nossa, legal e tal, bacana tá aqui, mas não aplicar, não vai funcionar. Então a gente tem que fazer o negócio funcionar, tem que rodar redondo, porque vocês vão ter um índice alto de fechamento, vai aumentar ticket, vai dobrar o faturamento de vocês, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão ter um aproveitamento muito, muito, muito melhor, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não? Não? Então vamos lá. Compartilhou aí, Evandro? Foi. Foi? Legal. A gente falou aqui do uso de câmera intraoral, viu? Deixa eu voltar aqui. Não é isso aqui, não. A gente falou aqui de câmera intraoral. Vocês lembram desse episódio aqui que eu passei para vocês na semana passada? Para a gente usar câmera intraoral, aí vocês comentaram, tá? Gente, eu assisti a aula de vocês de novo, tá? Assisti a aula de vocês de novo, todinha. Legal? Então, o que que acontece? Eu não sei se vocês já têm câmera intraoral aí ou não, mas é o próximo passo a gente fazer com câmera intraoral, tá bom? Pamela, tá ouvindo? Alguém já tinha feito um orçamento, acho que o Ezequiel já fez, me mandou e eu autorizei comprar esse equipamento. Eu nem sei como é que tá isso já. Mas eu Uhum, estava viajando ainda, eu disse, pode comprar, pode pedir. A turma aí que tem que fazer para colocar pelo menos uma em cada clínica. uhum. Depois, Legal. inclusive, ele pegou a tua sugestão aí, acho que é do Mercado Pago, alguma coisa assim. Para que já Sim, tem monitor. a gente já tem os links todos lá, né? E não precisa comprar uma câmera cara, nada disso, tá? Não precisa ter uma câmera intraoral aí para vocês fazerem o processo, tá bom? Então vamos lá. Depois da câmera intraoral, eu vou entrar num conteúdo hoje que vai ser importante para vocês, tá? Então eu vou pedir assim para vocês anotarem tudo, não perde nada, tá bom? Não perde nada, absolutamente nada, porque esse conteúdo aqui vai causar impacto para vocês e vai mudar a história de vocês, esse conteúdo de hoje, tá? Eu tenho certeza que vai mudar. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Vocês conhecem o Vioto lá de São Paulo, né? Um dos maiores faceteiros que tem aí, tá, hoje no mercado. Quando a gente começou a fazer a mentoria dele, nós tomamos um susto, porque a conversão dele, a gente imaginou que era 80, 90, né, que fosse uma conversão muito alta, e era uma conversão de 30%. A gente tomou um susto. Falou, caramba, imaginava uma outra coisa e deu uma conversão de 30. Depois que ele passou a aplicar o nosso método aqui, as clínicas Vioto passaram a aplicar o nosso método, eles convertem acima de 70%. Eles começaram a converter acima de 70% nas primeiras semanas. A gente tem até que checar agora, mas eu imagino que estão performando acima de 70%. Então, 70% é o mínimo que se tem de conversão quando a gente aplica o método, tá bom? Nós temos clínicas aqui, igual eu falei para vocês, operando acima de 90%. Mas vamos lá, que eu quero compartilhar isso aqui com vocês agora. Compartilhou aí, Evandro?
Compartilhou, Tá Evandro? compartilhado. Tá. Compartilhado. Então vamos lá. Gente, eu vou falar para vocês do plano de tratamento método PV23. Mas antes é o seguinte. Vamos lá. Eu tinha que trazer o boi aqui, né? Ah, se eu perguntar para vocês assim, qual boi vocês escolhem? O garantido ou o caprichoso? Garantido, com Gostoso. certeza. Tá vendo? Ixi, Garantido. Maria, vai dar ruim Essa aí. conversa, Garantido. Caprichoso. Tá vendo? Garantido. Tá certo, vocês escolheram, né? Bom, vamos ver quem está na sala aqui. Doutor, vamos lá. Emily, qual que você escolhe? Pepsi ou Coca? Coca-Cola. Coca-Cola, ótimo, você escolheu. Bora lá, bora lá. Doutor Mike, suco de laranja ou Coca-Cola? suco de laranja. Suco de Ela já laranja, conhece. Suco. tá vendo? Maravilha, maravilha. Vamos lá. Carla, qual você escolhe, Carla? Burger King ou McDonald's? Deu uma travadinha Burger lá atrás. King. Burger King, ótimo, ótimo, Oi, ótimo. tá me ouvindo? Agora foi. Tô ouvindo, sim, Burger King. Evandro, vou deixar essa confusão para você aqui. Nossa, Não, essa pula, não Vamos responde faz, não. faz os dois juntos, né? Faz o L e faz assim, faz os dois É. juntos, Mito. para não dar, faz os dois. Ai, ai, Jesus amado. Vai lá, Stephanie. iPhone ou Samsung? Pensei, iPhone. pensei que ia perguntar Lula ou Bolsonaro. iPhone. Não, vamos pular essa, Ela é essa aí da fria. confusão, da É briga, confusão. da confusão, da confusão. iPhone. iPhone, legal. Vamos lá, Bruna. Vai, Bruna. TikTok ou Instagram? Cadê a Bruna? Bruna, vamos lá. Bruna, acho que ela está com dificuldade lá. Pamela, qual deles, Pamela? Instagram. Instagram. Vai lá, Bruna respondeu Instagram. Ótimo. Então você escolheu. Vamos lá, quem tem cara de atleta aqui? O Dodô Mike, ele tá Ezequiel. com a blusa da Ah, marca. ei, doutor Mike, Nike ou Adidas? Adidas. Adidas. Ah, aí não, aí Ninguém não, sabia, né? aí não, aí não, aí não. Deixa eu mandar outra pro doutor Mike, que essa é a cara dele, vai. Ah, aí, BMW ou essa daí Mercedes? essa aí é prova com consulta, essa aí. Isso aí é malandragem. Qual, doutor Mike? BMW ou Mercedes? A Mercedes. Mercedes, maravilha. Ótimo. Quem que é do financeiro aqui? Vai lá, Pamela. Qual deles? A nota de 100 ou de 10? De 100. De 100, né? Nós não somos bobo, né? Nota de 100. Legal. Eliane, essa aqui sobrou para você. O que que você prefere? Um beliscãozinho de leve ou um soco no estômago? O beliscãozinho. Beliscão. Legal. Legal. Beliscão, né? Gente, eu já fiz essa pergunta para mais de 700 pessoas. Até hoje só teve um maluco que falou que queria levar um soco no estômago. Mandei estudar o cara, falei, tem que estudar Esses o dois cara. estão sempre por aí. Cuidado. Legal, legal. Gente, vamos lá. O que que aconteceu aqui? Vocês fizeram escolhas, correto? Uhum. Quando eu dei a opção ali, vocês fizeram escolha. Até quando a opção não era boa, vocês fizeram escolha. Falei, ó, você prefere o quê? Um beliscão ou um soco no estômago? Ah, um beliscão. Concorda comigo que eu induzi vocês a fazer uma escolha? E quando eu Sim. induzi vocês, gente, olha aqui para mim, ó. Você não olhou para cá e nem para cá, você só olhou aqui. Qual boi você escolhe? Qual carro você escolhe? Qual lanche você escolhe? Qual refrigerante você escolheu? Ninguém falou assim para mim, eu não quero esse nem outro. Eu escolho um. Então vocês escolheram. Então vamos lá.
Baseado nisso, isso aqui vai ser muito legal, vai aumentar o fechamento de vocês. Eu desenvolvi o método PV23, tá? Por que que eu desenvolvi esse método? Um dia eu estava dentro de clínica e eu vi ali o doutor com muita dificuldade de passar o plano de tratamento para o paciente. Aí, uma semana depois, eu voltei e perguntei para o doutor: doutor, me explica esse plano de tratamento que você fez aqui. E aí eu tomei outro susto. O doutor não sabia explicar o plano de tratamento que ele havia feito. Você lembra dessa aí, ô Evandro? O Evandro estava na sala com a Vitor é o gente. nome do cara, eu É lembro. É o o nome do Vitor. padrinho do meu moleque, do caçula, Vitor. Doutor Vitor Drummond, tá? Vitor Letra de Drummond. garrancho Ele horrível. não conseguia explicar o tratamento, então a gente tomou um susto, tá? Então, baseado nisso, gente, nós desenvolvemos um método PV23, é um método que converte muito, e eu vou explicar para vocês por que que chama PV23. O P é de proposta ou plano de tratamento. Tem gente que não gosta de falar proposta, mas não deixa de ser uma proposta, tá? Ou plano de tratamento. Ou o V é de vendas, um plano de vendas ou uma proposta de venda, tá? Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Clínica odontológica não é instituição de filantropia. Ela precisa dar lucro, ela vive de vendas, de fechamento. Nós precisamos ter resultado. Para inaugurar a clínica nova, tem que ter resultado. Tá legal? Para pagar um bônus aí para vocês, tem que ter resultado. Perfeito? Para a gente fazer os investimentos, comprar câmera intraoral, essas coisas, tem que ter resultado. Senão, não vai. Perfeito? Só que aqui vem o grande aprendizado. Ó, é uma proposta de vendas principal, só que nós damos uma segunda opção e uma terceira opção para o paciente. Aqui que o jogo vira. Caramba, Wilson. Aqui que o jogo vira, tá? Então eu vou explicar para vocês aqui, ó. Vocês vão receber esse material aqui, é um formulário, tá legal? Olha só, vou ampliar ele para vocês. Wilson, que formulário é esse? Eu nunca vi isso, da onde você tirou isso? Bora lá. O primeiro plano de tratamento que eu vou fazer para o paciente é o plano mais completo. Teoricamente, é o plano mais caro. Perfeito? E se você consegue fechar no plano mais caro, tá ótimo. Fazer aquele protocolo cerâmico com pino Straumann, né, com a gengiva caracterizada, tá ótimo. Vocês fazem zigomático aí também, não? Não, Não, né? Tá, tá bom. É, eu faço ali o protocolo, né, com o imediato, aquela coisa toda. Gente, isso é ótimo. Vocês usam óxido nitroso aí também? Ainda não, né? ainda não. Vamos Para começar na clínica nova. sedação, é ótimo. O que que acontece aqui, gente? O primeiro plano que eu vou fazer para o paciente é o plano de tratamento mais caro, o mais elevado, o melhor plano de tratamento. Aí o doutor me pergunta: ah, mas esse paciente ele é tão simplesinho, ele chegou aqui de calça jeans, uma camisa simples, mesmo assim eu vou fazer o plano mais caro para ele? A resposta é claro e evidente. Só Sim. que, olha só, eu aprendi uma coisa nessa jornada minha de odontologia. A melhor forma de respeitar um paciente é você propor para ele o seu melhor tratamento, o que você tem de melhor. Tornar acessível o melhor tratamento da clínica para esse paciente. Por que que eu falo isso? Porque tem dentista que fica com pena do paciente. Ai, coitadinho, eu não vou fazer esse plano não, porque ele não vai dar conta e tal. É o maior erro que você comete é ficar com pena do paciente, tá bom? E tirar dele a opção da escolha. Vamos lá. O que que é o segundo plano de tratamento ali? Gente, é um plano intermediário. E o terceiro é um plano básico. Até agora vocês não entenderam nada.
mas eu vou explicar isso aqui no detalhe para você. Tá compartilhado aí, né, Evandro? Tá, branquinho ali. Pra você... Legal, legal. Vocês vão perceber, gente, que tem uma linha ascendente ali que corta isso no meio. Vocês estão vendo aí? Olha Uhum. só, a linha vai subindo, tá? Ela corta aquilo no meio. Quando ela vai subindo, o espaço ali vai ficando menor, então cabe menos tratamento, tá? Então eu tenho um espaço maior que cabe mais tratamento, o espaço do meio cabe a metade e o espaço pequeno cabe menos. Vamos dar exemplos para vocês, e com exemplo vai ficar muito mais fácil, tá? E depois nós vamos entrar em estratégias de negociação. Por que que eu fiz o PV 23? Por quê? Vamos lá. Às vezes, o paciente ele quer um tratamento melhor que você tem na clínica, então está lá contemplado. Só que não é todo mundo que tem 80 mil reais para pagar um protocolo. O protocolo mais caro de vocês aí custa quanto? Qual, 26 mil. 26. não, de zircônia, de porcelana, não. Mais caro? Porcelana 26 mil. Com implante e tudo? Só a peça, fora a parte cirúrgica. Não, cirúrgica e protética. Vai dar uns 50, né? Uns 45. 50 superior e inferior. Perfeito. Esse é o top do top do top do top. É o melhor que tem aí no estado do Amazonas, se não for o melhor que tem no Brasil. Perfeito? Feito com técnica, feito por um doutor experiente, usado com pino especial, feito em peça de zircônia, tudo customizado para aquele paciente, ou seja, ele vai acessar o que há de melhor. Mas, gente, esse mas e o se, e se ele não tiver essa grana toda para pagar isso aí? Você perde o negócio? Não. Parece de resina. Perfeito? Quanto que é o de resina? Só o protocolo é 13.800. Uhum, perfeito. E se mesmo assim ele continua não tendo a grana para fazer o protocolo? Aí ele faz uma prótese. Exatamente. Aí ele faz uma prótese, né? A prótese aí vocês chamam ela de dentadura, de quê? De PT, cada lugar chama Geralmente é PT, né? Prótese total. prótese total, PT. Perfeito. E aí o que que acontece? Tem muitos lugares que o paciente não tem opção. Ele chega, você fala, olha, só tem Coca-Cola hoje. Aí o paciente fala, mas eu não tomo refrigerante, eu só tomo suco de laranja. E aí você não deu opção para ele do suco de laranja. Ou Tipo então ele vai eu. falar assim, eu não tomo coca nem suco de laranja, eu tomo água. Que é uma estratégia de fuga. Eu tomo água. Então, o que que a gente vai pensar, tá? Eu falo assim, linha de pensamento, viu, gente? Linha de pensamento. Primeiro tratamento, o paciente chegou, tá ali, ó. Eu vou botar no planejamento dele. Planejar é uma coisa, propor é outra, sustentar é outra completamente diferente. Vocês viram que são 3 etapas, mas eu vou colocar no planejamento dele. A exo dos dentinhos ali, provisório superior e inferior, perfeito? Uhum. Aí eu tenho que respeitar o que vocês fazem, tem gente que não faz provisório, já vai direto, tá tudo bem também, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Vocês precisam adequar para a realidade de vocês. Depois eu trago o protocolo superior em cerâmica e um protocolo inferior em acrílico. Isso aqui é só um exemplo, viu, gente? Tá? E esse tratamento aqui, o segundo, as extrações, se ele não conseguir fazer o mais caro, provisório, enxerto ósseo, dentadura superior, né, uma PT superior e uma overdenture inferior. Poderia ser também um protocolo inferior, ao invés de overdenture. Vocês trabalham com overdenture aí ou não? Algumas vezes. O Algumas? Ezequiel gosta de fazer. Eu Uhum, prefiro o protocolo. tá. Eu também prefiro fechar o protocolo. Mas se o paciente tiver algum problema financeiro e quiser fazer uma prótese inferior parafusada, a overdenture é uma boa opção, tá bom? Overdenture, acima de uma dentadura, tá?
Seria essa a tradução aí desse tratamento. E aí, se ele não topar nada, ele não tiver grana, a coisa estiver feia, né? Aquele paciente lá mais humilde e tal, eu também vou dar a opção para ele. Extração, uma PT superior, uma PT inferior, tá tudo bem. Ideias de valores são ideias, para cada realidade é uma coisa. Isso aqui eu estou falando baseado em clínica de classe C em Belo Horizonte, ok? Se for lá na Yanarapim, em Brasília, isso aqui vai passar de 100 Oxi. mil, mas aqui é 35 mil, tá tudo certo. Segundo tratamento, 14, e o terceiro tratamento, 2.970. Uhum. Perfeito? Wilson, que loucura é essa? Sair de 35 para 2. O paciente não fica confuso? Se você não souber vender isso aqui para ele, ele fica confuso. Mas depois, com as técnicas que eu vou ensinar para vocês, não tem confusão, tá? E ele vai escolher. Assim como eu mandei você escolher, né? Olha, se você prefere Lula ou Bolsonaro, você vai escolher. Você não vai ver que tem uma terceira opção. Você vai escolher. Perfeito? Então, Uhum. tá aqui. Essa é uma técnica que a gente aplica para os nossos pacientes. Eu já vi muito dentista perder tratamento porque ele não conseguia, vamos dizer assim, alinhar a expectativa com o que o paciente quer. Perfeito? Vamos dar mais exemplos aqui para vocês. Vocês trabalham com harmonização facial aí também ou não? Sim. Sim? Uhum. Ó, uma harmonização facial mais completa, 45 mil. Tá tudo certo. Eu tenho uma doutora Francimar, ela vende aqui nesse valor. Ela fecha várias harmonizações de 45 mil. Mas se o paciente não tiver a grana toda, ele pode fazer essa aqui de 14. E quando ele estiver levantando para ir embora, fala, não, então vamos fazer esse aqui, vai. Um de 4.970. Eu não fico sem fechar com o paciente. Vamos dar outro exemplo aqui para vocês. Esse aqui é clássico. O paciente chegou e o tratamento dele é um canal pino e peça. Só, mais nada. Canal, pino e peça. O que você proporia para um paciente? Como que você faria 3 opções para canal, pino e peça? O canal, eu acho que não tem como mudar. Canal é canal. Se ele é com rotatório, se ele é manual, tudo bem. Ah, eu vou usar a técnica de única. Então, eu abro e fecho, em vez de ele demorar aí o tratamento em 2 semanas, eu resolvo no mesmo dia. Beleza. Opa, esse tem que ser mais barato ou mais caro? Ao invés Mais do caro. mais Resolve o problema caro. dele. Perfeito. Aí eu não vou usar um pino de zircônio, eu vou usar um pino de fibra de vidro. Não tem tanta resistência. Então, eu tenho essa opção de vender o melhor para ele. E a peça, eu boto uma peça de porcelana pura, uma prótese de metalocerâmica e eu vou ter essa opção também. Tá. E a terceira opção, qual seria? Eu não sei. Ah lá, pegou no pulo. Aí, pronto, era o que você queria Legal? aí, ó. Conseguiu. A terceira opção, gente, é o seguinte. Eu já vi isso aqui acontecer direto, tá? Eu acho que não é o nível de paciente vocês aí. Mas isso eu tô falando assim de nível de paciente, às vezes de classe C. E o cara não tem 3.000, 3.500 para investir num canal com peça de zircônia. Às vezes até mais, né? Quanto fica um canal peça aí com vocês? Ah, canal, eu acho que ele vai gastar uns 5 mil ou mais. Uhum. Eu 5.000 vou- reais. Vai fazer uma ex e botar uma perereca, o pobre. Puta merda. Sacou? Então, essa. Doutor gosta de fazer isso? Não. Vai extrair um dente bom? Não, você é louco. Só que é o seguinte: e se o paciente não tiver a grana e pedir para você extrair, o que que você faz? É, Perfeito? entendeu? Perfeito? Então, olha só, doutor, você matou aqui a questão. Eu posso fazer um canal aqui com rotatório, feito numa seção única, com peça em porcelana ou zircônia. Está escrito ali. Perfeito? Depois eu posso fazer a segunda opção. Um canal feito na lima, com pino de fibra de vidro, uma peça mais simples, é mais barato.
E a terceira opção tá aqui, ó. Uma extração e uma perereca ali, um rote, né? Alguma prótese ali para ficar mais em conta para o paciente. E aí você tem valores, tá? 3.470, 2.200, uma extração. Não é o valor de vocês aí, viu, gente? Isso aqui eu estou falando é lá do valor do Justinópolis, tá bom? Mas isso pode variar de região para região, de clínica para clínica. Sul da Bahia é uma coisa, Justinópolis é outro, Brasília é outro, e aí vocês têm uma clínica mais avançada, é outro valor. Tá legal? Então, entenderam? E aí, Uhum. o que que acontece? Eu tenho que ter a opção de extração com prótese mais comum para esse paciente. Só que, quando ele entender que a outra é melhor, ele vai querer acessar o melhor. Perfeito? Vocês vão querer acessar o melhor toda vez que você enxergar o melhor. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Tá legal? Como que isso é na prática? Como que você vai querer acessar o melhor sabendo que tem o melhor? Mas eu quero passar outras curiosidades aqui para vocês. Vamos lá. Vocês trabalham com aparelho ortodôntico invisível? Invi- Invisalign. Invisalign? Alinhadores? Isso. Eu Vamos trabalho. começar. Vamos começar a trabalhar a parte de particular na clínica, acredito que mais breve possível. Uhum. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. O paciente chegou e ele quer fazer um tratamento com Invisalign. Legal? Só que eu tenho o Invisalign, eu tenho um concorrente do Invisalign, que é o Angel. Não sei se vocês conhecem. Legal? Então tem a segunda opção. E aí eu tenho uma terceira opção, que é uma marca própria, Sisus Aligner. Vamos ver a diferença de preço. O Invisa 16, um caso mais simples, pode chegar a 20. Lá na Paulista custa 35. Tudo depende do lugar que vocês estão, tá? O Bruno da Nof aqui em Belo Horizonte vende por 16. Eu peguei o preço dele, tá? Tem um cliente nosso na Avenida Paulista que ele vende por 35 mil. O mesmo aparelho, o mesmo tratamento. Mas eu vou colocar um preço médio aqui. O Angel, 12 mil. E eu tenho o Sisus Aligner por 7 mil reais. Ambos aparelhos invisíveis. Tá, e se o paciente não topar o aparelho invisível, qual que eu posso colocar para ele? Perfeito? Aparelho estético. Aparelho estético, né? Um Safira, um aparelho estético e tal. E se mesmo assim ele não topar o aparelho estético? Que é assim, querer o Invisalign é uma coisa, ter a grana para bancar é outra. Perfeito? E se ele não topar o aparelho estético também? Qual que pode ser? Metálico? Metálico. Perfeito? Então, o que que eu tenho que ter? As três opções para esse paciente, tá? Mas quando eu for falar com esse paciente, qual das opções eu apresento para ele? A melhor. Invisalign. A melhor, o Invisalign. Por que que eu apresento a melhor primeiro? Para apresentar o tratamento que seria mais de rentabilidade, tanto para a clínica quanto que foi o que ele foi procurar, que foi um tratamento mais estético. Perfeito. Ótimo. Ótimo. Mas tem uma outra situação aqui, tá? Quando eu apresentar o aparelho mais caro, eu vou criar uma Alguém tá com áudio referência para vazando ele. aqui. Acho que é a Camila. Tem microfone vazando. Não, acho que não tá vazando, não. Ela tá aberta, acho que ela tá interagindo lá e onde ela tá tendo. As pessoas estão conversando lá. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá. Por que que eu apresento o aparelho mais caro primeiro, o tratamento mais caro? Por quê? Porque é o melhor que eu tenho. Tá? O que mais? É o melhor que você tem, tá ótimo. Forma de respeitar o paciente, mas por que mais? Porque eu preciso Pela vender. rentabilidade para a clínica? Também. Mas quando eu penso em rentabilidade, eu estou pensando só em mim. É porque ele é o tratamento mais confortável, de maior previsibilidade,
ao que há hoje de maior tecnologia em questão de tratamento ortodôntico, hoje é tratamento com alinhadores. Disparado, né? Mais de 12 milhões de aparelhos vendidos no mundo, né? Rapidez, previsibilidade, tem tudo. Conforto, pode tirar. Tudo isso. Super legal, super bacana. Por que que eu apresento ele primeiro? Guarda essa palavra, escreve essa palavra que eu vou falar para vocês. Para eu ancorar o valor na cabeça do paciente, tá? Daqui a pouco eu vou trazer um estudo para vocês. O primeiro número que o paciente ouvir é o número de referência que ele vai ter na cabeça. O primeiro tratamento que ele ouvir é o tratamento que ele vai ter de referência na mente dele. Perfeito? Então, assim, nós temos uma loja de carros de luxo aqui em Belo Horizonte chamada Avantgarde. É a loja de carro de maior luxo no Brasil. Não tem nada que passa perto, tá? Não é em Dentro São da loja. Paulo? É Belo Horizonte. Caramba. A loja de maior luxo no Brasil está em Belo Horizonte. Chama Avantgarde. Depois eu te mando o link aí. É pesado o negócio É ali. pesado. Tem academia, tem cinema, vários andares, tem restaurante, tem o que você imaginar tem lá, tá? E ele deve ter umas 25 Ferraris lá em showroom, Porsche, Maserati, é o que você pensar de carro, tá? Então, quando ele abre o Instagram, ele sempre começa no carro mais caro. Esse dia ele trouxe uma G800 aqui da Mercedes por 3 milhões de reais. Eu falei, cara, um carro 3 milhões? Aí eu fiquei meio assim. Aí ele baixou, cara. Ele trouxe lá uma Porsche de 1.200.000. Aí ele veio para um BMW de 300 mil reais. Quando ele botou a BMW, eu falei: opa, essa aí já dá para mim. Acho que essa, né, 300 mil, tá? Eu comecei a achar um carro 300 mil barato. Por que que eu comecei a achar um carro 300 mil barato? Porque ele botou uma referência de 3 milhões na minha cabeça. Perfeito? Agora, vamos fazer o contrário. Imagina se ele tivesse aberto a propaganda dele com um Corsinha. Quanto custa um Corsa? 16 mil aqui em BH. Aí ele vai para um Fiat Argo, vai, 40 mil. E depois ele pula para uma BMW de 300 mil reais, a minha mente grita. Fala, caramba, o Fiat é 40 mil e esse aqui 300, dá para comprar quase 10. Perfeito? Então, toda vez que você for mostrar valor para o paciente, mostra primeiro o tratamento mais caro, porque você ancorou na cabeça dele. Tudo que você mostrar abaixo disso vai ficar barato. Então, se você acredita que quer vender para esse paciente, o tratamento ideal para ele é um protocolo de acrílico, posiciona primeiro o protocolo cerâmico, mais caro. Falou, ó, vou te dar duas opções. Essa aqui e essa aqui. Quando você ancorar na cabeça dele o mais caro, se ele não conseguir acessar e que você der uma segunda opção para ele vai achar a segunda opção magnífica. Vai achar genial a segunda opção. Perfeito? Então, basicamente, é isso. Eu vou compartilhar aqui para vocês. Olha só, de novo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu vou mostrar isso aqui para vocês. Não, não vou mostrar isso aqui para vocês hoje, tá? Só um minutinho que eu vou achar um outro. Ele tá compartilhado aí, Evandro? Não, né? Não, você acabou de tirar. Tirei. Tá. Vamos lá. Isso aqui eu quero compartilhar para vocês, tá? Depois eu vou falar. Tem coisa aqui que estão nos vídeos lá, vocês vão assistir, eu não vou repetir, senão eu vou ficar repetitivo aqui, tomando tempo de vocês com coisa que já está pronta. Tá legal? Olha só, gente, a mente humana, ela funciona. Vou dar esse exemplo aqui primeiro para vocês. Tá compartilhado aí, Evandro, ou Ainda não? não. Não? Tá. Olha que legal isso aqui, gente, que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se, eu não sei se o tamanho aí vai aparecer bom, tá? Mas esse é de um dentista que ele tem alta performance, tá bom? Ele fez uma anamnese do paciente, ele descobriu, seu José Gonçalves, ele descobriu que ele é aposentado, tá aqui, ó, aposentado,
Vamos ver se vai. Ó, ele descobriu que o paciente queria fazer uma PT superior. Uma PT, beleza, legal? Ele descobriu que o paciente queria fazer aquilo de imediato. Seu João, quando o senhor quer fazer esse tratamento? Ele falou, agora. Legal. E aí, ele descobriu quanto que o paciente queria investir no tratamento. Gente, estou falando de uma clínica de classe C, tá? Abaixo do nível da clínica de vocês aí. Perfeito? R$ 1.000. Como que o senhor quer pagar isso? Em dinheiro. Olha, tá aqui. Isso aqui é uma anamnese que ele analisou. Agora, teve uma pergunta aqui embaixo que mudou todo o game. Essa pergunta é: Seu João, o senhor quer me fazer alguma pergunta? Ele falou: Quero. Quanto tempo leva para fazer? Gente, quando o Vitor pegou essa anamnese aqui, que ele analisou, ele fez igual Sherlock Holmes, detetive. Ele olhou que o paciente tinha R$ 1.000 para dar em dinheiro, é aposentado e quer fazer rápido o tratamento, queria fazer uma PT superior. Legal. O que que ele propôs para esse paciente? Ele propôs um protocolo superior, 14.000. Ele propôs uma overdenture, 8.000. E ele propôs uma dentadura, 2.980. Qual vocês acreditam que esse paciente fechou? O Cara, protocolo. O mais caro. Qual vocês acreditam? Protocolo mais caro. Quem mais acha alguma coisa? O paciente falou que tinha R$ 1.000 de entrada, eu acho que ele fechou intermediário. intermediário. Gente, pela lógica, ali seria o intermediário, pela lógica. Mas quando o paciente viu que tinha algo muito melhor, que ia resolver o problema dele, ele fechou mais caro. E como que ele fechou mais caro? Ele deu 5.000 de entrada e parcelou o resto no cartão de crédito. Tá? Depois eu tenho a foto do cupom aqui, eu compartilho com vocês. Ele deu 5.000 de entrada e parcelou o resto no cartão de crédito. Então ele fechou R$ 14.000 isso aqui. Isso aqui é uma coisa antiga, tá? De 2 anos atrás. Ele fechou os 14.000. Wilson, mas ele falou que só queria dar 1.000 de entrada. Nunca você vai acreditar no que o paciente fala. Ele vai dar pistas para vocês, tá? Se eu fosse você, eu anotava isso. Nunca acredita no que o paciente fala, mas ele vai deixar pista. E aí, legal. Agora eu vou trazer isso aqui para vocês. Olha só. Começa a observar isso aqui, o animalzinho. Ó, ó, ele escolheu. É. Quando ele viu melhor, o que que ele fez? Falou, não, eu não quero uma só. Eu quero acessar algo maior. Vou mostrar outro caso aqui para vocês que a gente está usando o nosso lado animal. Olha só isso aí, ó. Olha o PV23 aí, ó. 3 propostas, ó. Ele escolheu uma, o peito comeu. Quando ele vê que tem outra melhor, ele fica zangado. Olha a cara dele. Ele quer brigar com o dono, porque toda vez que você for botar alguma coisa para o teu cliente, para ele acessar algo melhor, ele vai querer acessar. E ponto final, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês um vídeo que é o seguinte, é um vídeo de um estudo científico, tá? Evandro, só me fala se está saindo som. Gente, presta, é o último vídeo, é o último slide que eu vou pontuar aqui para vocês, tá bom? Já está Manda aí. aqui no finalzinho. Eu acho que não compartilhou, né? Ficou preto aí, né? Não, tá preto com uma linhazinha esquisita. Tá bom, tá bom. Peraí. Pronto. Agora vai. Quanto você acha que é? Ah, Pronto. saiu o áudio. Saiu o áudio. Beleza. Tá bom. Agora vai, gente. Parará, pronto. Gente, presta atenção nesse vídeo aqui. Saiu, Evandro, ou não? Ainda não, tá com um risco preto esquisito aí.
Isso que o preto, né? Caramba, o que será que aconteceu? Parará, vamos compartilhar de novo aqui. Pronto. Peraí. Parará. Gente, estou compartilhando aqui com vocês, tá? Engraçado. Por que não tá querendo ir? Hum, hum, hum. Tá vendo? Não tá deixando compartilhar. Hum, hum, Coloca na tela principal do Mac, então. hum. Como é que vai dar para eles verem? Hum. Quanto você acha que esta obra vale? Tá saindo só o áudio. A Eu não posso última falar muito. vez. Aqui, vou tentar a última vez, gente. Bora. É, não tá querendo, tá preto, né? Acho que Tá está abrindo preto. a tela aí. Acho que está abrindo. Tem um Acho que sinal foi. verde. Verde. Dá o Foi? play aí. Dá o play aí. Foi? Não. Não. Parou. Parou. Ei, gente, esse material é tão legal. Eu quero que vocês vejam esse material. Agora vai, sabia? Foi? Foi. Foi. Legal. Gente, primeira coisa, olha só. O que que é ancoragem, tá? Não deixa de escrever essa palavra, âncora. Eu vou passar duas vezes para vocês, tá? Quando você chega num cinema aqui em Belo Horizonte, o preço já é outro, tá? Esse preço aqui tá antigo, mas é só uma referência. A pipoca pequena custa 22. A média custa 25. Com um real a mais, você leva a de 26. Caramba, Wilson. Então quer dizer que se eu quiser vender o tratamento caro, eu preciso posicionar o segundo perto do primeiro? É. O paciente vai levar muito mais, por um valor ali diferente. Isso é uma forma de ancoragem, tá bom? Isso acontece. Mas eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui com bastante atenção. É o último vídeo que eu vou passar para vocês. Quanto você acha que esta obra vale? Eu não posso falar muito sobre a obra. Apenas que é de uma tribo de 500 pessoas. Tá. Quanto você acha que uma máscara como essa vale? Sei lá, mais ou menos em torno de $700. 700 dólares. Isso. É de uma tribo de 500 pessoas. Tá legal. Quanto você acha que uma máscara como essa pode valer? $500? 600 ou 700? Eu diria que vale em torno de 400 dólares. Todo mundo deu um palpite entre 400 e 700 dólares. Agora veja o que acontece quando eu mostro a máscara para um segundo grupo de pessoas. Dessa vez, eu vou dizer que a máscara é de uma tribo não de 500 pessoas, mas sim de 2.000 pessoas. Mudou o número. É de uma tribo de 2.000 pessoas. E eu gostaria de saber quanto você acha que uma máscara como essa pode valer? Eu diria 2.000. 4.000 dólares. 4.000 dólares? Correto. Acho que uns 3.000? Só porque eu mencionei que a máscara é de uma tribo mais populosa, as pessoas acreditaram que ela vale mais. Por que aconteceu isso? O efeito de ancoragem significa que o primeiro número que você ouvir pode afetar dramaticamente como você pensa em todos os outros números posteriormente. Gente, quem captou aqui? Última frase que ele falou ali, ó. O primeiro número que você ouvir vai afetar todos os outros que você ouvir drasticamente. Legal? Uhum. Então, isso que o método do protocolo de vendas ele funciona muito, porque você dá uma referência para o teu cliente de um valor maior para ele já amputar aquilo na cabeça dele. Legal? Eu, às Uhum. vezes, quando eu estou vendendo uma profilaxia no centro, aqui a área nobre de Belo Horizonte é a Zona Sul, tá? Eu falo assim, olha, lá na Zona Sul, uma profilaxia exatamente como essa custa R$ 700. Aí pronto, ancorei. Qualquer preço que eu falar abaixo daquilo, a pessoa já começa a achar barato, porque ela já ancorou na cabeça dela o valor, tá bom? Então, gente, basicamente a aula de hoje é essa, para eu ter linha de pensamento. O que que é linha de pensamento? Quando o meu paciente chegar,
Não é que eu vou vender o mais caro ou vou vender o mais barato, tá? Eu preciso pensar primeiro, 3 planos de tratamento para ele. E quando eu pensar 3 planos de tratamento, se eu fizer uma boa anamnese, eu já começo a perceber qual é o plano de tratamento que vai encaixar na mente dele. E aí eu torno aquilo acessível para ele, porque se ele perceber que tem algo bom, ele vai querer acessar o algo bom. Se ele não conseguir acessar o algo bom, você vai dar uma segunda opção para ele. E se mesmo assim ele não conseguiu pagar a segunda, só aí você vai abrir uma terceira opção para ele, que é a opção de fuga. Em qualquer uma delas, ele fecha. É por isso que a gente tem clínicas aqui fechando com 90, 92 de conversão, porque elas usam esse método. Wilson, vou conseguir aplicar esse método amanhã, já com maestria? Eu acredito que não. No primeiro momento você vai se sentir inseguro, e depois você vai melhorando. Quando você pegar todas as nuances desse método para fazer as negociações com o paciente, você vai acertar 9 de cada 10 avaliações. É aí que o jogo muda. É aí que vocês começam a fechar e fechar muito alto. Vou abrir aqui agora para tirar dúvidas de vocês. Dúvidas, perguntas. Tô vendo uns rostinhos aqui e fala, caramba, será que eu vou conseguir aplicar isso? Será que isso faz sentido? Por favor, nós estamos aqui na reta final e eu gostaria de receber perguntas e dúvidas que vocês têm. Quem começa? Eu acho que no meu caso não tem nem dúvida na pergunta. Eu acho que isso é perfeito. É você colocar realmente, dar opção para o paciente e mostrar para ele o que ele tem de melhor. Eu passei por muito isso na minha própria vida, experiência própria, Uhum. em momentos recentes, onde eu estava de férias ali na Europa, entrei numa loja e disse, não vou entrar nessa loja, isso é caro para diacho. Mas a mulher quis entrar. E eu entrei, né? Eu digo, porra, me lasquei em euro, uma loja da Louis Vuitton, Nossa, na Deus. Champs-Élysées. Aí o cara me trouxe uma bolsa que custava 10 mil euros e mostrou para ela, quase que eu infarto. Eu já mando o cara embora. Falou, vaza, cara, vaza. Lá no Aí, Brasil a gente chama quando vaza. ela comprou uma bolsa de 800 euros, eu achei barato. No final das contas, quando eu fui converter, De qualquer jeito, você só se lascou, meu amigo. Você só aqui, ó. o cara usou a técnica desse jeito. Você está Perfeito. entendendo? Eu Ó, saí de lá feliz. ele ancorou uma de 10. Ué. Abre aspas, eu saí de lá feliz. Fecha aspas. É isso. Gente, ele ancorou uma de 10, você tomou um susto, e você fechou uma de 800, feliz. Achou que estava bom e foi embora. 800 euros, cara, tá tudo certo. Cara, vai pra Ross Dress for Less em Miami que você paga 10 ali, é 50 pila na conversão, você sai mais feliz, cara. Tá maluco. Ai. Então quer dizer que dá muito certo, isso é verdade. Eu trabalhar com a mente da gente, com a psicologia, isso é fantástico o resultado. Dá Legal? resultado. Gente, vocês, a partir do momento que vocês viram isso, vocês vão começar a ver isso em todos os lugares. Por exemplo, se você for fazer um plano da operadora Vivo, ela te oferece três pacotes, sabia? Um pacote com 200 megas, um pacote com 50 megas e um pacote com 20. Aí você fala, caramba, qual que eu escolho? Se você for na Spotify hoje, né? Spotify tem o plano Family, que é o mais caro, família toda, tem o plano completo e tem o plano básico. Plano para estudante. Fala, caramba, olha só, não tinha prestado atenção nisso, tá? Você vai no hotel, o hotel fala, olha, eu tenho a suíte aqui de frente para o mar, eu tenho a suíte que não é de frente para o mar e eu tenho a mais básica. Ele vai te dar 3 opções. Quando você começa a enxergar as 3 opções, a pergunta é: qual delas eu escolho? Perfeito? Agora, quando você dá uma única opção para o paciente fica assim: será que tem algo melhor aí fora? Será que essa é a melhor opção? Ele não faz comparação. E aí ele fala para você, doutor, gostei demais, mas eu vou fazer mais 3 opções aqui, orçamento, depois eu volto. E nunca mais volta. Nunca mais volta. Perfeito? Então, assim, nós precisamos ancorar isso aqui para fechar na hora.
Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Quem são as pessoas que estão ali na linha de frente, que fecham o tratamento com o paciente? Camila, Emily, Stephanie, Ezequiel, cadê? Como é teu nome? Eu não tenho dúvida, eu fico pensando assim, porque assistindo parece que é um processo bem longo para colocar dentro de uma avaliação, né? Tipo, daquele momento ali no consultório. Aí eu fico pensando na prática, como que a gente vai conseguir desenrolar para que não fique aquela coisa chata e comprida demais e não vá atrasando os outros pacientes. É isso que a minha cabeça está matutando. Não chega a ser uma Ah, dúvida. Eu já estou tentando entender como vai ser o processo para perfeito, fazer. perfeito, perfeito. Quanto tempo você reserva para cada avaliação, do começo ao fim? Só? Hoje, no máximo meia hora. Tá, Geralmente é 15 minutos, meia hora. tá. Perfeito, perfeito, perfeito. Às vezes eu passo quase 1 hora. É. Acho que um É porque tu uma boa fala muito. avaliação, uma boa avaliação, boa, Por isso boa, que para tu você vende fazer ela muito. completa, de 40 minutos a 1 hora, tá? E se for um fechamento mais complexo, um tratamento mais caro, às vezes você pode chegar a 1 hora e meia negociando ali com o paciente, viu? Por que que o senhor fala a respeito de cobrar consulta? Tudo depende, tá? Por exemplo, no sul da Bahia, a gente não consegue cobrar consulta. Agora, em Brasília, se você não cobra consulta, a sua clínica não presta. Entendi. Perfeito? Eu tenho uma clínica aqui que cobra consulta R$ 300. Quando ela não cobra consulta, é um Deus nos acuda. O paciente marca, não vai e tal. Então, o pessoal já sabe que ela cobra, tá? A clínica que eu estava hoje, uma clínica pop. Se ela cobrar consulta, ela quebra. Perfeito? É. E agora eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão ficar de queixo caído. Um dos maiores harmonizadores do Brasil, Igor Alves. Alguém conhece? Conheço. Conhece? Perfeito. Quanto você acha que ele cobra uma consulta? Essa é boa, hein? O Igor, cara, eu não sei, eu acho que uns 600 a R$ 1.000. É mais. É, eu tô Bem bem por mais. fora. Tá. Hoje ele cobra R$ 18.000 uma consulta. Putz, já com ácido hialurônico e tudo, depois da Grécia ele ficou famoso. Já revertido no tratamento? Ele reverte, tá? Depois da Ó, Grécia ele estourou, né? estourou, R$ 18.000 a consulta com ele, tá? Aí, se você não fechar, tá pago a consulta. Agora, se você fechar, ele já transforma aquilo ali em algumas Reverte. seringas e ele converte, tá bom? Então, quem que quer, só vai quem quer fazer. Tá legal? Então, tudo depende da realidade de vocês aí. Vocês cobram consulta ou não cobram consulta? Hoje, não. Hoje a consulta na clínica é cobrada só com bucomaxilo. Bucomaxilo. Comigo, Perfeito. por exemplo. Aham. Mas a gente estava pensando nisso, eu conversando, eu não cheguei a conversar com o time, mas de nós fazermos, a partir da nova clínica, já cobrar consulta, mas deixar claro que isso é convertido em tratamento. Eu não sei se de repente seria uma opção. Perfeito, ótimo. Sim, concordo. Foi uma clínica mais de luxo, né? Uma clínica bacana. Eu vi lá a planta da clínica de vocês, o projeto todo, achei magnífico. E aí, gente, só tem um jeito, só tem um único jeito da gente saber o que vai funcionar ou não. Fazendo. Fazer teste A e B. Uhum. Perfeito. Comecei a cobrar consulta. O que que virou? Ó, veio o nível de cliente maior, a gente atende menos clientes e fecha mais. As pessoas já vêm mais envolvidas. Não dei consulta, eu atendo bastante gente e fecho tratamentos de menor valor. E aí, o que que é mais interessante para vocês? Fechar mais pacientes de menor valor, ter aqueles problemas dos pacientes que faltam, ou ter um número menor de pacientes fechando mais valor? Menor com ticket alto.
Perfeito? Então, tudo depende do escopo de negócio que vocês têm, tá? Eu tenho uma rede de clínicas aqui que as clínicas do centro dela, que é centro, né, mais popular, não cobra consulta. E ela tem uma clínica na Zona Sul, lá ela cobra consulta, R$ 300. Então, tudo aí para você já atrair um nível melhor de paciente. Então, tudo depende. Só o teste A e B vai responder para a gente o que está certo e o que não. Perfeito. Perfeito? Legal? Gente, é o seguinte, a gente está avançado no horário aqui, eu tenho que respeitar o horário de vocês. Eu só vou fazer aqui, é o seguinte, Pamela, todo o tempo do mundo, 1 minuto. Todo o tempo do mundo, mas é 1 minuto. Por que que valeu a pena estar aqui hoje? É a segunda aula que eu participo e toda aula eu percebo que tem pontas soltas que precisam ser amarradas. Uhum, Então, para mim vale muito a pena porque eu percebo que a nossa realidade hoje ela só precisa ser ajustada. E com perfeito. o método de vocês, com certeza, o sucesso está garantido. Vai vir, né? Legal, que ótimo. Muito bom ouvir isso. Muito bom ouvir isso. Doutora Camila, todo o tempo do mundo, 1 minuto, por que que valeu a pena estar aqui hoje? O que que acontece, né? Por mais que a gente saiba a questão técnica, é o que a gente viu falando da última aula, a questão de venda às vezes é um pouco limitante, pelo menos da minha parte, que eu Uhum, acredito que isso não é ensinado em faculdade, nada, às vezes a gente no decorrer do dia a dia, e na vida a gente vai aprendendo. E essa técnica que você falou sobre a questão, às vezes, a gente se sentir inseguro em passar valores mais altos, porém, dando as outras alternativas e botando na cabeça do paciente que ele tem um valor alto, igual o exemplo dos carros, e exemplo de tudo isso, isso me abriu muito a mente para poder, quando for oferecer para o paciente determinados tratamentos, usar isso como não começar pelo mais simples, porque às vezes a gente fala assim, olha, você tem o metálico, se você é, não se sentir confortável, você vai pro estético. Eu começava de uma forma inferior, do menor pro maior, uhum, entendeu? Então agora passar a botar dessa outra forma, do maior, sempre do high ticket para poder botar para opção mais barata. legal. Não que não seja um tratamento adequado para ele, mas que Uhum. seja mais vantajoso para os dois lados. Tá. Eu gosto de alinhar a expectativa, a doutora Camila, com o paciente. Eu chamo assim, alívio de pressão. Eu vou aliviar a pressão dele. Como que você alivia a pressão? Fala assim, paciente, olha, fica tranquilo, tá? Eu vou te dar 3 opções de tratamento, viu? Um tratamento mais premium, um intermediário e um tratamento mais básico. Você escolhe qual que vai ficar melhor para você. Tudo bem? Ele já aliviou, só de você falar isso. Ah, então eu vou ter 3 opções aqui. Uai, que legal. A maioria fala isso. Eu vou te dar 3 opções. Só que aí eu começo a conversar com ele, eu apresento duas, eu apresento só a terceira se realmente fizer sentido, tá? Mas eu sempre começo de cima para baixo, porque o primeiro número que ele vai ouvir é o que vai causar referência na cabeça dele, tá bom? É muito melhor você vir desconstruindo de cima para baixo do que você construir de baixo para cima. Você já causou uma referência muito baixa, tudo aquilo que você for colocar para cima, ele vai achar caro, tá bom? E olha só, a dica que eu dou para vocês é: não fica com pena do paciente. A melhor forma de você respeitar o paciente é oferecer o melhor, e a segunda melhor forma é dar opção para ele, tá bom? Porque aí ele vai escolher o que cabe no bolso, o que faz sentido, o que ele aguenta pagar, o que fica mais confortável. E aí é uma forma legal, eu acho que é uma forma justa. A forma de você ser justa com seu paciente é oferecer o melhor e dar opção para ele. Legal? Então tira esse negócio de ficar com dozinha do paciente. Ah, estou com dó do paciente, estou com pena do paciente. Quando você tem dó, tem pena do paciente, o coitado, a coitada passa a ser você, tá? Porque Perfeito. ele vai entender que você não deu a melhor, ele vai enxergar coisa aí fora. E ele sai para pesquisar e não volta mais, tá bom? Então, que bom que fez sentido. Fico feliz por isso. Última pergunta aqui vai para o Dr. Mike. Dr. Mike, por que que valeu a pena estar aqui, trazer o seu time, apostar no seu time, né? Confiar, acreditar
estar aqui presente, tá? Isso é muito importante, né? Você puxar essa fila. Por que que valeu a pena tudo isso? Pelo conhecimento passado, por essas técnicas que às vezes estão na nossa cara, mas a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, não consegue aplicar. Sabe-se muito de odontologia, sabe-se muito executar, entregar um resultado, mas Uhum. vender é uma coisa completamente diferente. Perfeito. Alguns têm a empatia, a facilidade da conexão com o paciente, e quando eu sempre falo sentir a dor do paciente, é se colocar no lugar dele, mas não menosprezar o cara se ele chega lá de chinela havaiana e uma blusa meio desbotada ali, porque de repente ele pode ser um cliente em potencial do nosso melhor ticket. Fantástico, adorei isso tudo, as informações, risquei 5 folhas de papel aqui, eu Uhum. gosto de estudar escrevendo, Perfeito. e feliz por ter acertado em vocês, viu? Que legal. Vocês foi uma escolha que no começo foi uma indicação, depois a gente teve aquela primeira reunião lá, e hoje eu vejo que foi uma escolha acertada. Eu acho que a turma também deve estar achando isso, e muito bom mesmo. Maravilha, gente. Estou feliz demais. Obrigado. O Evandro agora tem só o recado final do próximo compromisso, que é na sexta-feira, né? Se a gente bater as agendas. E na Deixa eu semana falar a que agenda vem eu aqui. estarei aí com vocês na quarta-feira, depois do almoço, tá? Estou muito ansioso A, para estar aí, viu? a agenda tá aqui, sexta-feira, dia 4. Tá marcado aqui 15 horas, horário de vocês. A pergunta é: esse horário é bom, é ruim, joga mais para frente? O que que é legal de fazer aqui? A gente consegue se ajustar nisso? Lembrando que é só para dentista que fecha tratamento, né, Evandro? Ó, o time escalado aqui tá Ezequiel, Emily, Stephanie, a Débora Chique, que tem um H no final, e a Camila. Se eu esqueci de alguém, vocês me corrigem aí, tá? E Pamela, tu consegue bloquear a agenda deles nesse horário, e aí no consultório mesmo eles fazem? Que aí no horário de Pode atendimento, ser. para ali Por uma uma hora, hora, meia né? hora, e faz e segue. Tá. Às 6 da tarde. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Vou dar uma sugestão. Me deem essa resposta até amanhã, 10 horas, horário de vocês aí, porque aí vocês dão uma olhada na agenda, se tem alguma coisa importante. Se tiver alguma coisa importante, me dá uma outra opção aí que vocês podem fazer, sexta-feira após esse horário ou no sábado, tá bom? A gente consegue fazer. Perfeito? Perfeito? Perfeito. Tá bom? Então vou deixar vocês confortáveis com relação a isso. Mais algum recado, Evandro? Ó, tarefa você deixou para eles, já tá dada que a tarefa é aplicar, a gravação vai subir. Aham. A câmera intraoral já liberou para comprar, comecem a usar. Uhum. Espera isso, para ontem, tá? Não esquece, turma, de qualquer objeção que eu quero dizer assim, dificuldade. Tem essa ficha da Dona Maria, do seu Antônio, do Carlos, do Celso. Não fechei. Separa. Você vai falar, cara, tem umas 20 que eu não fechei. Separa. Só separa. E no dia que o Wilson for aí com vocês, quinta ou sexta, ou quarta e quinta, os horários que bater, pega um telefone, pega que nem eu, assim, ó, tipo, deixa um tripé do lado assim, deixa um telefone gravando ali, para vocês terem o ao vivo dele fazendo. Porque ele vai fazer junto, vocês vão ver. Aí vocês vão estar lá anotando, vendo ele fazer, anotando, vendo ele fazer, anotando. E a câmera vai estar, tipo, de lado assim, filmando para virar material de treinamento interno depois. Porque ele não vai estar lá todo dia, a não ser que o Dr. Mike rapite ele, larga ele aí no domingo, faz ele perder o avião, leva para ele dar uma volta de barco nesse lugar bonito que ele foi, aí perde o voo, fica uma semana esticado, aí sei lá, a confusão que vocês vão arrumar. Ele vai adorar isso aqui. Né? Mas vocês entenderam, né? Eu tô no Legal. tom de brincadeira, mas assim, prepara o celular para gravar, para virar treinamento interno, para replicar para o time, para ver mais vezes. E a hora que você estiver vendo ele fazendo, fica assim: o que esse cara arrumou? Que gancho que ele abriu a pergunta? Ele tomou essa objeção, a pessoa deu tal objeção de preço. O que ele respondeu? Respondeu tal coisa. Legal. A pessoa falou ele respondeu o quê? Tipo, anota a sequência. Eu já tô cantando a bola para vocês. Cantar a bola significa assim: vê o que ele falou, vê a resposta. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Vocês vão fazendo um passo a passo, já vai sair mastigado para vocês fazerem por conta. É igual andar de bicicleta. Ele vai ser o pai de vocês, padrinho ali ajudando. Depois vai tirar a rodinha, vocês vão voar. Gente, eu vou estar aí com vocês na quarta-feira à tarde,
Quinta-feira, dia todo, sexta-feira, dia todo, sábado, o dia todo, tá? O que vocês quiserem marcar e agendar, pode agendar, porque eu estou por conta de vocês. Ó, ele é fitness, também vou dar dica, ó. Ele é fitness, pedala, vai na academia e gosta de comer. Qualquer coisa que vocês levam para comer, ou Ele academia, vai dar ou correr. certinho com o Então, Dr. ele Mike. vai treinar 4 horas da manhã com o Dr. Mike. Ah, ele pula Fechado. cedo também. Pronto, Mike, já fecha a agenda aí com ele. Vocês vão lá na academia fazer a resenha ali, deixar o papo em ordem e aproveitar ainda mais. Legal, gente? Então tá. Valeu Feito. demais. Daqui a pouco manda a gravação para vocês, o PV já tá no grupo. Gente, boa noite, sucesso para vocês. Boa noite. Descansem Boa noite, todo bastante. mundo. Valeu, turma. Até Boa mais. noite. Tchau. Beijo para Tchau. vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.